com vocês. Nesse vídeo eu quero discutir o que vocês preferem, se é campo calculado ou medida, certo? Então deixa nos comentários, até antes de ver esse vídeo aqui, qual que vocês preferem, qual que vocês mais usam e por quê, tá bom? Então vamos para o vídeo aqui. Quero mostrar aqui o menu de hoje, né? O nosso sumário aqui, como que a gente vai trabalhar. Então eu vou mostrar aqui o arquivo 1 para vocês. Hoje vai ter 2 arquivos, tá? Falando o que são colunas calculadas e o que são medidas, tá bom? Nessa primeira parte aqui, vamos liberar esses 2 tópicos. Qual que é o ponto que eu quero mostrar para vocês? Primeiro, vou falar que as colunas elas são iguais aos Excels, tá? Com um asterisco aqui, alguns asteriscos, tá? E vou explicar para vocês como é que a gente vai usar o DAX para criar colunas calculadas melhores, tá bom? Então, e vai ser isso aqui que a gente vai falar hoje. Quero mostrar aqui agora, de fato, a base de dados, tá? Vamos aqui para a base de dados agora. Essa é a base de dados, tá, pessoal? Não vou entrar no detalhe de como baixar, de como importar, já tem vídeo no canal falando sobre isso. E eu vou deixar também um link aqui na descrição, tá bom? O fato é que isso aqui é uma base de crimes, tá bom? Então, cada linha é um crime que aconteceu, tem algumas informações, como a data, a localidade, o gênero, a raça das pessoas, tá bom? E aí o primeiro ponto, como é que a gente cria uma coluna calculada? Só a gente vir aqui em cima, tá bom? Coluna calculada, super simples. Eu vou colocar aqui dias hoje, como se fosse uma métrica para saber há quantos dias desde o crime até hoje, tá bom? E eu vou usar a data normal aqui, vou usar a fórmula normal, na verdade, do DateDiff, a fórmula que eu gosto de usar para fazer cálculo de data, tá? Tem a coluna date aqui do nosso dataset. Vou comparar com a data de hoje, certo? Eu quero saber a diferença em meses. Então, esses daqui são os 3 parâmetros da fórmula, tá bom? Ele vai trazer basicamente há quantos meses esse crime aconteceu, tá bom? Você vê ali tem 58, 55, tem 8, então tem vários dias diferentes, certo? Isso porque eu falei que é bem parecido aqui, coluna calculada, com uma coluna no Excel. Vocês viram que eu fiz a mesma coisa, eu peguei uma linha, uma outra linha e segue o jogo, tá bom? Peguei a linha aqui de data, o valor de hoje e pronto, ele me trouxe uma diferença linha a linha. Agora vamos tentar fazer isso novamente. Eu quero fazer a contagem de cada linha aqui, né, com relação à raça. Então, branco, quantos branco, outras, quantas de outras hispânico, quantas de hispânico e por aí vai. Tá bom? Eu vou fazer uma contagem, vou chamar de contagem mesmo, sem nenhum problema aqui. Vou começar com o nosso bom e velho calculate. A expressão vai ser o count rows, que vai ser basicamente contar linhas, né, da nossa tabela de crimes, sei lá. Vou usar o filtro. O filtro, a minha tabela é a própria tabela, só tem uma. Agora vem o ponto. Como que eu vou fazer esse filtro aqui? Né? Deixa eu até fechar o... Ah, não, tá certo. Como que eu vou fazer para fechar isso aqui, né? Eu vou pegar a coluna race, né, que são a coluna raça, e vou colocar igual ela mesma. Aí que tá. Se você fizer isso aqui no Excel, vai dar certo. No BI, não vai dar certo. E aí, preste atenção aqui, pessoal. Ele não vai dar certo. Por quê? Ele não consegue entender o contexto de linha. Eu estou fazendo uma coluna igual a uma outra coluna. Como que eu posso contornar isso para ficar bem parecido com o Excel? Eu posso usar variável, tá? Tem outros jeitos, mas esse é o que eu gosto de usar. Então, eu vou usar variável, colocar o atual, raça, e depois vou colocar o... Deixa eu copiar isso aqui, vou colocar o return. O return eu vou trazer... Tá, vamos fazer primeiro o atual raça, que vai ser... Isso daqui basicamente vai ser igual a vítima, a raça, tá bom? E depois eu vou trazer aqui o atual raça. E aí vocês vão reparar que ele vai me retornar cada linha a própria linha, não mais a coluna. Tá bom? Então aqui muda para o contexto, a gente chama contexto de linha. Beleza, depois eu vou fazer uma outra variável para fazer de fato o nosso cálculo. Tá bom? Vou colocar contagem igual, vou trazer a fórmula antiga, vou colocar aqui contagem. A fórmula, se eu der Enter, vai trazer o mesmo resultado. Eu tenho que ajustar isso aqui. Ó. Eu não posso fazer coluna igual a coluna. Eu tenho que fazer a coluna igual a minha variável anterior. Tá bom? Que vai ser atual raça. Agora sim ele vai trazer o valor correto. E aqui já tem um bom ponto, né? Qual que é melhor? Medida ou coluna? Por enquanto, colunas pareceu um pouco trabalhosa. Né? Se vocês repararem aqui, então ela está um pouquinho trabalhosa, mas deu certo. Agora vamos voltar aqui para o nosso Word. Tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso Word, não, para nosso menu.
né? Então mostrei para vocês que são iguais com alguns parênteses, alguns asteriscos, né? Nem sempre vai dar muito certo. Expliquei como que a gente pode fazer o de fato o DAX para ter esse contexto de linha e depois vamos ver o seguinte, vamos ver o comportamento dele no gráfico. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, vamos voltar aqui, mostrar para vocês como fica o comportamento no gráfico. Vou aqui para a tela em branco, né? Vou adicionar aqui um gráfico de coluna mesmo, básico. O que eu quero fazer? Eu quero fazer a contagem de cada raça, né? Eu fiz lá o cálculo linha a linha de cada raça, quero trazer para o gráfico, vamos ver como é que fica. Vou trazer a minha coluna calculada, que é contagem no eixo Y e a raça no eixo X, aqui. E aí você percebe, pô, Murilo, parece que ficou meio grande esses valores aí, né? Se colocar rótulo de dados, cadê? Pô, tá dando 45 mil, mas a gente só tem 1000 linhas. Por que acontece isso? Porque ele está somando várias linhas com os valores iguais. Então vai dar um valor muito gigantesco. O que a gente pode contornar isso aqui? A gente pode ir fazer uma média. Aí tá certo, agora eu trouxe o valor correto. 2.211, 211, 206, se a gente fizer essa soma vai dar 1000, certo? Então, mostrei aqui para vocês, né, como que a gente utiliza essa coluna calculada, como que a gente chega até o valor. Vocês repararam que é parecida com o Excel de fato, tem um detalhe ali quando vai fazer contexto de linha, tá certo? Mas a gente consegue fazer, né? Teve um ajuste no gráfico aqui, beleza. É possível fazer, tá bom? Agora vamos voltar aqui para a gente ver o próximo menu, né? Então agora o que são medidas, certo? E aí, pessoal, até um ponto importante, né? Enquanto a gente vai para a segunda parte aqui do vídeo, como eu sempre gosto de fazer aqui, né? O meu merchan. Então, se você quer aprender Power BI do básico ao avançado, no curso totalmente detalhado, ordem cronológica, ordem organizada de aprendizado, confere no meu curso aqui no link, tá bom? Preço super camarada, um dos melhores cursos-benefício aqui da internet, beleza? Então, voltando aqui, vamos falar um pouco da segunda parte. Essa segunda parte aqui, eu quero falar das medidas, tá bom? Então eu vou fazer um novo arquivo, né? Vou abrir um novo arquivo de Excel, de Power BI, ele vai ter a mesma base, e aí a gente vai ter essas tarefas aqui. Vamos revelar o que é, né? Como usar o DAX na medida e o comportamento do gráfico, tá bom? Então tem assim, vou criar mais um Power BI aqui, certo? Para a gente trabalhar essas informações. Então vamos virar a tela aqui para vocês verem a minha tela, tá bom? Essa daqui é a base de dados, é a mesma coisa, só mudei o arquivo, tá? Tem até uma medida aqui, eu vou excluir ela para criar novamente ela. Então é a mesma tela, eu não quero ir aqui em nova coluna, na verdade, eu vou em nova medida, vou fazer essa nova medida, vou chamar aqui de contagem. E aí, o cálculo fica mais fácil. Eu vou fazer o calculate e vou só colocar o count rows. Count rows da tabela crime. E aí você vai perguntar, Murilo, não vai colocar filtro, que nem se colocou na outra? Não, segura aí, eu não vou colocar filtro aqui. Vamos direto agora, já mostrei aqui, ó. Cara, super simples, nova medida, fiz o cálculo. O que essa medida vai me mostrar? Ela sempre vai calcular a quantidade de linhas. Ponto. Você pode pensar, pô, Murilo, não está me atendendo, mas ela vai atender. Então, um parênteses, ó. Medida tem esse símbolo aqui de calculadora. Tá? Tem até duas medidas aqui. Então tem um símbolo da calculadora. Indo aqui para minha tela, quero criar um gráfico de colunas. Tá bom? Vou fazer o mesmo gráfico anteriormente, você vai ver. E aí eu vou trazer as raças. Tá bom? Vou colocar aqui a raça no eixo X e a medida, fazer contagem no eixo Y. E já trouxe o meu gráfico igual o outro lá, que a gente teve um certo trabalho para fazer, tá bom? 211, 211, 206, tranquilo. Por quê? A minha medida está fazendo contagem de linhas. Como no gráfico ele separa pela raça, a medida está calculando a quantidade de colunas, né, de quantidade de linhas, na verdade, em cada raça. Ponto. Se eu criar um outro gráfico aqui, vamos copiar esse gráfico e criar um outro aqui. E o que eu quero fazer agora? Em vez de colocar de raça, eu vou colocar aqui embaixo a data. Então eu vou fazer por data. E vocês vão ver como que é legal o comportamento do gráfico. Vamos ver data, vai vir aqui, ó. Troquei. O que ele está fazendo? Ele está. Deixa eu até tirar o dia e o trimestre. Beleza. Ele está fazendo a minha contagem aqui por mês. Então veja só que interessante. Ele se adaptou ao contexto. Porque o meu contexto agora é data. Então ele está fazendo a contagem de linhas em cada mês. Tá vendo? Se eu vim aqui
e fazer o draw up aqui, subir o nível, ele vai me trazer por ano. Então ele está trazendo a quantidade de crimes por ano. Se eu quebrar isso aqui, a quantidade de crimes por mês. Entendeu? Então, esse PCI foi muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais poderoso fazer a medida. Tá bom? Então vamos voltar aqui para o menu. Tá bom? Obviamente, é isso, pessoal. Você já consegue chegar a uma certa conclusão que medida realmente ela é um pouco mais poderosa. Tá bom? Eu prefiro usar medida, sempre priorizo usar medida, tá? Mas em alguns momentos eu uso coluna calculada. Um momento importante que eu uso a coluna calculada é quando tem algum cálculo complexo, alguma coisa assim que eu prefiro ir fazendo pedaço por pedaço. Eu vou criando várias colunas calculadas para entender a fórmula, entender os dados e por aí vai. Mas depois disso eu fecho tudo, tá? E transformo na medida. Coluna calculada também é bom quando a gente quer criar parâmetros, né? Eu quero filtrar deixa eu pensar aqui, eu fiz a data, né? Eu fiz a data quantidade de mês, eu quero criar parâmetros no seguinte, eu quero que a linha me mostre se o crime foi cometido de 0 a 12 meses, de 12 a 24, de 24 a 36, né? Pode ser um exemplo de como que eu posso fazer isso, ou senão na base tinha um país, eu posso fazer uma coluna calculada para adicionar o continente, entendeu? Então é mais na questão de criar categorias, certo? Deixar um pouco mais técnico seria para criar categorias. E aí, indo para encerrar aqui, tá, pessoal? Tem diferença do arquivo de tamanho? Tem sim. Não estou mostrando para vocês aqui, mas o arquivo que tem a coluna, ela tem 102 KB e as medidas têm 100 KB. Então, os arquivos que têm medidas, eles são mais leves. Por quê? A coluna, eu crio de fato um novo dado, eu crio uma informação a mais ali dentro. Então, o Power BI vai ficar pesado. Aqui deu uma diferença de 2%, né? O arquivo é pequenininho, é uma base de dados, né? Mas se a gente fizer várias e várias vezes, várias e várias colunas calculadas, o arquivo vai ficar um pouco maior, tá? E pode prejudicar o desempenho, tá bom? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um grande abraço.